Atenção, a programação a seguir é uma produção independente, sendo de total e inteira responsabilidade de seus produtores. Para Titinho da beira-mar, bom dia, ouvintes da Rádio Nova FM. Hoje, sexta-feira, 29 de março, são 9 horas e 9 minutos. Estamos começando mais um programa da Câmara de Vereadores de Paraty, seu encontro semanal com os vereadores de Paraty, as principais questões do nosso município debatidas e analisadas pela sociedade e o Poder Legislativo. Você pode participar do programa da Câmara pelo telefone 3371-8707 ou pelo site da Rádio Nova FM, www.novaondafm.net. Faça sua pergunta ou comentário, que o programa da Câmara é uma realização da Câmara Municipal de Paraty em parceria com a Rádio Nova FM 87,9. Lembramos também que você pode tomar conhecimento de toda a atividade da Câmara através do site www.parati.rj.gov.br Câmara Paraty. Lá colocamos à sua disposição todas as informações sobre a situação dos vereadores. Este é o seu canal de comunicação com a Câmara de Paraty. Lembro que você também pode acompanhar neste programa fora da cidade. É só acessar o site da rádio novaondafm.net. Dizer também que colocamos isso aqui, o nosso trabalho na página do Facebook, Vereador Vidal. Acessar também que temos todas as nossas informações para que você, ouvinte, para que você, cidadão, possa ter conhecimento das nossas ações, dos nossos trabalhos. Também você pode encaminhar para o nosso gabinete, vereadorvidal@gmail.com, as suas demandas, entrar no site, fazer sua reclamação, seu pedido, que a nossa assessoria entrará em contato contigo em relação a todas as ações pertinentes ao Poder Legislativo. Em 29 de março se comemora, em 1949, foi fundada a cidade de Salvador. Portanto, completa hoje 464 anos. Parabéns a todos os soteropolitanos que vivem em Paraty. Em 1869, Luiz Alves de Lima e Silva é agraciado com o título de Duque de Caxias. Hoje também é Sexta-feira Santa e também chamada de Sexta-feira da Paixão. É a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa e é o dia que os cristãos lembram-se da crucificação de Cristo. Bom, o programa de hoje nós vamos aqui debater, falar sobre a questão da cultura em nosso município. Mais preciso aqui sobre o fórum que está sendo criado, o Fórum Municipal de Arte e Cultura. Estamos aqui com o secretário de Cultura, o nosso querido Ronaldo do Campinho, e o Gilberto também, que é o interlocutor, articulador do Fórum de Arte e Cultura. Antes de começar a fazer a apresentação, eu gostaria de explicar para as pessoas como é que se deu, como é que está se desenvolvendo esse trabalho. Nós precisamos, no ano passado, um programa aqui nosso da Câmara, como vereador, a gente, Paraty em Debate, nós tivemos aqui uma conversa com alguns segmentos ligados ao setor de arte e cultura, para falar sobre as suas ações, as suas deficiências, necessidades, enfim. E dentro daquele momento, esse segmento começou a questionar, a cobrar que não existia, não tem assim, uma política consolidada, voltada para essas questões em nosso município. E durante o debate, aqui na rádio, nessa rádio, na mesma rádio, surgiu a ideia que
começasse a ter um fórum, que pudesse haver um fórum para discutir essas ações, né, fazer essas interlocuções, envolver os poderes públicos constituídos, os segmentos, enfim. E aí saiu a proposta do projeto de lei. E em seguida, esse projeto foi feito de minha autoria, 024/2012, foi remetido à sociedade, fizemos uma audiência na Casa de Cultura, fizemos uma apresentação do mesmo e remetemos esse trabalho para que a sociedade, os órgãos, as pessoas integradas que são ligadas ao segmento de arte e cultura pudessem estar conversando, discutindo, falando sobre essa proposta de criar esse mecanismo dentro do município. Então fizeram várias oficinas, reuniões e agora chegou-se o produto final e encaminharam as suas reivindicações, demandas, as possíveis alterações ao nosso gabinete, para que agora a gente pudesse, né, compilar, adequar, ajustar e levar esse projeto de lei para ser votado na Câmara e seguidamente, se for aprovado, levar ao crivo do prefeito para virar lei. E a partir do momento que virar lei, aí sim começam as ações pertinentes ao fórum. Então esse é hoje a questão do debate, a princípio aqui, né, que estaremos conversando com o nosso secretário de Cultura e com o articulador do fórum, o Gilberto. Gilberto, que é jornalista, sempre atuou na imprensa cultural, desde o Lloyd Movimento, nos anos 70 até a revista Isto É, nos anos 80, e também atuou como agitador cultural no ensino médio e nas comunidades eclesiais de base. Nos anos 80 também. Em Paraty produziu um festival de música clássica, promove sessões comentadas de clássicos do cinema, mantendo o blog Paratiando, sobre o patrimônio cultural da cidade. É colaborador de conteúdo da Off-Flip e também coordenador da consulta pública do projeto de lei 024/2012, de minha autoria, que cria o Fórum Municipal de Cultura. Apresentação aqui temos também o nosso secretário de Cultura, Ronaldo dos Santos. O Ronaldo Campinho tem 30 anos, é quilombola, casado com Lucimar e pai de Lohan e Akin. É professor, músico há 18 anos, liderança quilombola e de comunidades tradicionais em nível nacional e é dirigente do Partido dos Trabalhadores aqui em Paraty, atual secretário de Cultura de Paraty. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui, né, vamos iniciar aqui o nosso discurso, o nosso debate. Eu gostaria aqui que o secretário, o Ronaldo, né, pudesse estar dando aqui as boas-vindas. Em seguida já passo para o Gilberto também, para fazer aqui as suas apresentações iniciais, para começarmos a ilustrar o nosso debate. Bom dia, secretário Ronaldo, seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, vereador Vidal. Bom dia, queridos ouvintes. É uma imensa satisfação que nós estamos aqui nessa chamada Sexta-feira Santa, dialogando com a comunidade paratiense a respeito da cultura no nosso município. Eu costumo dizer que, assim como nós conhecemos algumas cidades que são cidades universitárias, e algumas cidades são cidades industriais, enfim, cada cidade tem sua característica. Paraty é uma cidade cultural, né? Paraty é internacionalmente conhecido pela sua beleza e a sua riqueza cultural. Então a gente está aqui falando de um tema que é muito importante para o mundo, e falando especificamente da realidade, era muito importante para a nossa cidade, para a nossa população. Então estamos aí, né, prontos a fazer um debate claro, aberto, esclarecedor e avançar nessa discussão que é a cultura em Paraty. Ok, Ronaldo. Vamos agora aqui conversar com o seu Gilberto Galvão também, que é aqui o articulador, aqui também é uma das lideranças ligadas à cultura.
para que em seguida possamos entrar aqui nos debates, nas perguntas aqui em relação ao tema aqui proposto. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, queridos ouvintes da Nova FM. Eu estou aqui como coordenador da consulta pública do projeto 024/2012, projeto de lei que cria o Fórum Municipal de Cultura. Essa foi uma das iniciativas mais democráticas em relação à cultura que se teve em Paraty nos últimos anos. E o fórum, no momento em que seja aprovada, no momento em que comece a atuar, ele vai ter uma contribuição assim muito grande para a democratização da discussão nessa área, porque o que a gente encontra hoje é um panorama assim de praticamente de estagnação, certo, da cultura nos últimos anos, né? Onde existem assim grupos de poder que comandam todas as ações, e há muito pouco espaço para a maioria das entidades, das organizações, das iniciativas, certo, culturais para ter algum tipo de atuação. Então o fórum ele pode ser um canal de discussão democrática para se criar uma política municipal de cultura que dê espaço, certo, e dê recursos para todos aqueles que trabalham nessa área em Paraty. Então é essa conversa que a gente pretende ter com vocês hoje. Tá ok, Gilberto. Dando sequência aí, Gilberto, até para depois de passar para o nosso secretário, gostaria de estar aqui fazendo a pergunta para você sobre essas reuniões, que forma que elas aconteceram, que forma que elas se realizaram, né? Como foi feito esse documento trabalhado em cima da proposta inicial do projeto, né? Chega a passar para um êxito do setor, como é que você viu isso, como é que isso foi realizado para que as pessoas possam saber aonde aconteceram essas reuniões, quantas reuniões aconteceram, que aí a gente possa estar esclarecendo sobre essa questão, né? E o projeto também está no nosso site, está no blog, né? Está todos os meios de comunicação para que as pessoas pudessem, né, ter acesso e fazer ali, poderia estar nos auxiliando através das suas reivindicações, algumas colocações que pudessem ser adequadas junto ao projeto. Então, como que se deu toda essa questão do fórum, Gilberto? Sim, o gabinete do vereador Vidal fez uma ampla convocação à comunidade da cultura e compareceram cerca de 27 iniciativas culturais. Eu chamo de iniciativas porque são ou entidades culturais, ou produtoras de eventos, ou podem ser também comerciantes de produtos ligados à cultura, como artesanato, podem ser associações de moradores, associações comunitárias, mas que também têm um braço na cultura. Então são iniciativas culturais. E compareceram 29 iniciativas culturais na primeira reunião que nós fizemos, onde foi criada então uma comissão para coordenar essa consulta pública junto à comunidade da cultura. Numa segunda reunião, que foi transformada numa plenária, se começou a reescrever, certo, o texto da lei a partir das deliberações, certo, que houve nessa reunião. Foi quando então nós percebemos que a consulta tem que ser muito mais ampla, certo, e muito mais democrática do que uma consulta geral numa reunião. Então nós decidimos mudar o processo de consulta de reuniões gerais para grupos de trabalho. Foi o que nós fizemos, então, praticamente na véspera das festas de final de ano, no ano passado. E este ano, em fevereiro, então, nós reconvocamos todas as entidades para 3 grupos de trabalho que aconteceram no SEMBRA entre 20 e 22 de fevereiro. Bom, nós temíamos, em Paraty, uma das coisas mais difíceis que há é justamente você mobilizar pessoas para um determinado objetivo, né? Nós conseguimos, em novembro do ano passado, mobilizar 29 entidades culturais. Quando nós retomamos essa discussão com os grupos de trabalho, agora em fevereiro, nos surpreendeu que das 30 entidades que nós convocamos, 22 compareceram, certo, à discussão, o que significa mais de 73% de presença, apesar de 2 meses de interrupção do processo.
E foi uma discussão extremamente proveitosa. Quer dizer, de um lado, a gente percebeu que vários participantes, várias iniciativas culturais, leram o texto da lei, se prepararam, anotaram coisas para dizer e deram contribuições assim, expressivas, certo, para democratizar a lei, certo, para ampliar o espectro de ação, certo, e principalmente, certo, para se tornar uma lei não só do vereador Vidal, mas de toda a comunidade da cultura. Talvez tenha sido esse, certo, o maior resultado que a gente teve com esses grupos de trabalho. Ok, Gilberto, eu fico feliz, né, por estar vendo essa interação, esse envolvimento aí da comunidade de arte e cultura. A gente sabe que também envolver as pessoas não é muito fácil, né? Os interesses, cada um às vezes tem o seu ponto de vista, pensa de uma forma, mas a democracia é isso, né? Precisamos enfrentar esse desafio para que depois não possamos ser julgados que as coisas estão sendo feitas de portas fechadas, vem de cima para baixo, foi imposto, enfim. Então eu fico satisfeito por, pelo menos, essa questão está sendo discutida com a sociedade. Eu tenho certeza, porque a maioria desses projetos que eu tenho feito na Câmara de Vereadores, eu levo ao conhecimento da população, para que possa, antes dele ser votado, ele ser debatido, questionado, envolver as pessoas. Eu sinto essa necessidade e por isso a gente submete essas questões públicas, né? Porque quem tem a responsabilidade de fazer as leis, aprovar, né? Para aquilo vir um mecanismo, vira um patrimônio, na verdade, da cidade, da cultura, porque nós vamos passar, a lei vai ficar, vai se eternizar, a cultura vai permanecer. E nós estamos aqui procurando, né, entrelaçar, envolver, buscar os mecanismos possíveis, né, as articulações, porque eu via isso, as pessoas, poxa, mas acontece tantos eventos, mas a nossa cultura, a nossa samba, né, os nossos grupos folclóricos, os grupos de dança não são vistos, né, não são lembrados, poucos são lembrados, paga-se um valor, né, absurdo, às vezes uma banda de fora, e nem sequer às vezes reconhece a nossa cultura, que tem uma vasta de grupos, enfim, uma série de ações voltadas à cultura muito rica em nossa cidade e que não é aproveitado de uma forma com a nossa realidade. Eu tenho certeza, com a cara do novo governo e do prefeito Cazé, através do nosso secretário Ronaldo, que está desempenhando um ótimo trabalho, porque é uma pessoa ligada diretamente à cultura, ele participa na pele, isso dia a dia, convive, né? Convivemos, né, Ronaldo, muitos momentos junto em defesa, né, da cidadania, do direito à sociedade, né, dos quilombolas, dos indígenas, dos caiçara, enfim, a gente está sempre junto, né, nessa questão, nessa luta e nessa batalha. E, portanto, hoje, como secretário, eu acho que tem tudo a dar certo esse fórum e chamar aí a atenção de todo esse segmento voltado à arte e cultura, que estaremos votando esse projeto de lei na Câmara de Vereadores, iremos avisar para que isso vire lei, aí depois isso deverá ser dirigido pela sociedade, pela Secretaria de Cultura, né, para poder fomentar todo o trabalho voltado à questão da arte e cultura em nosso município. Não é isso, Ronaldo? É isso, senhor vereador. Esse projeto de lei é um ganho da sociedade paratiense. Mas, de repente, nós não temos uma política de cultura formatada ainda, né? A Secretaria de Cultura ela é muito nova e a concepção de cultura enquanto política pública em Paraty ela ainda é embrionária, e cada instrumento que se cria na direção de avançar nessa política é um ganho da comunidade cultural da cidade. Então, quero parabenizar o vereador Vidal, mais uma vez saindo na frente, dando respostas à população sobre que direção devemos avançar na construção da política pública. E isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho aí, uma conquista
de todos nós, né, amantes da cultura, que temos aí para desfrutar aí e tornar isso palpável, né? Porque uma lei é papel, mas isso precisa ir para a prática e se tornar palpável, é isso que esperamos. Ok, Reinaldo, eu fico feliz aí, né, porque cada um tem o seu papel, desenvolve a sua ação, né, como quem tem que executar as políticas públicas voltadas, né, para a cultura, para a educação, meio ambiente, saúde, é o Poder Executivo, né, o Legislativo ele faz as leis, aprovam, enfim, e o Judiciário julga quando se necessário as questões relevantes, né, pertinentes a qualquer discrepância que possa haver na sociedade. Aí é o Poder Judiciário que vai julgar. Né? Então o nosso papel está aí, está sendo feito. Espero que essas pessoas, né, essas instituições possam participar, interagir, e como o nosso secretário falou, é um ponto para começar uma discussão sobre a questão da política do nosso município voltado à cultura, onde todos têm aqui o fórum. Na verdade, o que é um fórum? Ele é um movimento onde pessoas sentam, né, conjuntamente para discutir, para falar, para reivindicar. O fórum ele não tem um poder decisório de leis. Não, nós vamos executar essa política. Ele é um articulador, né? Ele envolve as pessoas, ele busca, né, procurar caminhos, nortear o rumo que o segmento possa tomar e debater discussão, né, aquelas rodas de conversa, aquelas ações, oficinas, programações. Então isso é um fórum. O conselho é diferente. O conselho ele pode ser consultivo ou deliberativo. Então, as decisões pertinentes aquele segmento, se houvesse o Conselho de Arte e Cultura do município, aí sim teria onde que o Poder Legislativo delega poderes para o Conselho deliberar em ações pertinentes que não ultrapassem as legislações existentes, tomar medidas cabíveis para a solução de certos problemas, enfim. Então, esse é o trabalho do Conselho, para que as pessoas não confundam Conselho com fórum. Fórum já está dizendo, fórum de discussão, debate, envolver as pessoas, segmentos, sociedade, as autoridades, enfim. Conselho já é diferente, é voltado, pautado aquilo que a norma determina a ele, que segue o seu rito também ali de normatizações. Então é diferente. O fórum ele não faz a lei, ele não executa, e ele simplesmente articula para que as políticas voltadas ao setor de arte e cultura possa, né, estar sendo criada, pode estar sendo almejada, pode estar sendo discutida, pode estar sendo executada, recurso, enfim, para que chame a atenção de todos, né, não só do poder público constituído, mas da sociedade como um todo. Bom, Ronaldo, falando de cultura, não podemos deixar de falar sobre o nosso trabalho, da nossa secretaria, da cultura como um todo em nosso município. Já aproveitando o gancho, eu queria fazer aqui a primeira pergunta a você. Qual é o panorama da cultura hoje em Paraty? Bom, vereador, o que todos nós podemos perceber a olho nu, você não precisa ser um estudioso da questão, você não precisa ser muito atento ao que está acontecendo, mas a cultura em Paraty é uma riqueza ancestral e que está ameaçada. Né? Quantas linguagens, quantas manifestações nós já perdemos ao longo das décadas, sobretudo as últimas décadas, e aí o período da rodovia, pós-rodovia Rio Santos, pós-expansão do projeto turístico, sobretudo ele foi fundamental, né, no extermínio da nossa identidade, para o extermínio da nossa identidade cultural. Só que a cultura, como sempre, ela é um elemento resistente que sobrevive a pressões, e temos aí muitas manifestações e identidades culturais preservadas em todo o nosso município, desde o nosso patrimônio material, porque Paraty tem um dos mais belos centros históricos preservados no país. Isso é um grande patrimônio que nós temos. As nossas manifestações
está aí a festa do Divino, em via de ser votada o registro dela, que será nessa próxima quarta-feira, dia 3 de abril, pelo Conselho Consultivo do IFAM, reconhecendo como patrimônio imaterial do Brasil. Então, Paraty tem toda essa preservação, mas a carência que nós temos é de política pública que proteja esse patrimônio, é de política pública que incentive quem vive da arte, que incentive quem tenha essa relação direta com a arte e a cultura. Tá aí as nossas comunidades tradicionais, que são grandes berços da cultura, e estão todas ameaçadas de extinção, né? Sobretudo as comunidades caiçaras, né? Porque elas estão nas áreas mais nobres da cidade, que são as praias, e é onde se sofre a maior pressão da especulação imobiliária. Então, a gente fala muito em preservação da cultura caiçara, mas eu não consigo compreender como que se preserva a cultura caiçara sem preservar o caiçara, né? Então, assim, o que falta é política pública para a proteção dessa riqueza paratiense. Agora, o momento que a gente assume, o momento que o PT assume o governo de Paraty, enfim, eu considero crucial, porque a gente está vivendo um novo momento do chamado desenvolvimento, que é a exploração do pré-sal. Essa região vai sofrer uma nova transformação. Então, eu imagino que o momento que nós temos hoje é de fazer aquilo que nunca se fez, o que se fez muito timidamente, mas com muita vontade, com muita garra e determinação. Porque a gente corre o risco de, na próxima década, ou próximas décadas, a gente já não ter mais isso para falar. A gente vai falar de todo esse patrimônio como uma lembrança, uma lembrança saudosa, né? Então, esse é o panorama da cultura hoje em Paraty, vereador. Ronaldo, sobre a questão, né, da atividade cultural. As atividades culturais, né, qual é também a situação do panorama das atividades culturais hoje inseridas em nosso município? Bom, eu costumo dizer que cultura não se faz em gabinete. Quem faz cultura são as pessoas que estão nas ruas, nos quintais, nos terreiros, nas casas, nas igrejas, né? A cultura é feita pelo povo. Aliás, cultura é fruto da convivência social. E o que a gente vive hoje, né, o que nós temos hoje é um grande calendário cultural institucionalizado e paradoxalmente, esse calendário muitas das vezes nos separa, porque se o paratiense aproveita esse grande calendário para vender cheeseburger de cerveja, logo o paratiense mais não tem aquele convívio que havia antes, no tempo das chibas, das rodas de viola. Isso é o fim da cultura. Então, é uma contradição que a gente vive, e isso não é Paraty que vive. Quando a gente pega os valores e transforma em produtos, isso sempre acontece em qualquer lugar do mundo, e Paraty está vivendo isso hoje sob uma pressão muito grande. Então, nosso papel como poder público é, inclusive, rever esse nosso calendário de atividades culturais, porque na verdade a gente está institucionalizando aquilo que o povo sempre fez muito bem e voluntariamente, né? Então essa institucionalização, ela é uma faca de dois gumes. Esse seria o panorama que eu te passaria. Isso não é nenhuma verdade e nenhum final, mas é uma grande bolada para a gente discutir isso, governo e sociedade. E aí, Ronaldo, a questão, e a gente volta a essa questão do fórum, né, para que as pessoas, né, a comunidade como um todo, o segmento, eles possam estar interagindo, para que a gente possamos aqui buscar o norte, não sei, né, da questão cultural em nosso município, e envolvendo, né, o executivo, o legislativo e o nosso povo como um todo, né, para que a gente possa buscar aqui essa atividade cultural condizente com o que nós almejamos com a nossa realidade, né? Bom, são 9h37. Eu vou mandar um abraço aqui para a senhora Benedita Anísio Pereira,
lá moradora da Cachoeirinha, que está ligada aqui em nosso programa, sempre nos ouvindo, sempre antenada aqui nas questões públicas do nosso município. Vai aqui o meu abraço, Benedito, e obrigado pelo carinho, pelo apoio que vocês sempre dão a nós aqui, acompanhando o trabalho, que não é um trabalho fácil, trabalho de legislador, trabalho executivo, enfim, todo trabalho voltado à questão pública, ele não é fácil, né? Mas estamos aqui fazendo nosso papel e obrigado pelo apoio que vocês sempre nos dão aqui. Bom, eu teria uma outra pergunta aqui. Ronaldo, existe em Paraty uma política cultural ou uma política de turismo baseada em eventos culturais? Como é que está essa questão, essa ligação da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura, se vocês estão se envolvendo, se aproximando, ou, porque a questão cultural fica por um lado, o turismo fica por outro, mas de uma certa forma, eu observo que ela não pode ser assim, eu acho que não vai ser assim, e que vocês... Então, tenho certeza que vocês estão caminhando junto, a Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura. Aproveito também para mandar um abraço ao nosso secretário de Turismo, Vladimir Santander, porque você falar de turismo, né, onde as pessoas vêm para cá, eles querem conhecer as nossas belezas naturais, eles querem conhecer a nossa cultura. Eu acho que o turista não vem para cá para ver grandes shows, ele vai vir para ver a riqueza, o que nós temos aqui, né, a mata, o meio ambiente, as cachoeiras, as praias, as ilhas, e o valor alto que nós temos aqui, que nós temos que preservar, é essa luta nossa, né, para que isso exista de fato, de realidade, e que todos fiquem satisfeitos com a nossa cultura em nosso país. Então, como está essa questão de turismo e cultura em nosso município, Ronaldo? Vereador, eu teria dificuldade de afirmar hoje que Paraty tem uma política de cultura. Na verdade, nós temos um esforço muito grande para formatar e construir essa política e dar a ela um formato mais consistente. Enquanto nós temos uma política de turismo, embora ainda muito contestável, mas isso é muito notável. Paraty tem uma política de turismo bem definida, e essa política de turismo de Paraty, ela está muito pautada nas atividades culturais. E aí, inclusive, tem uma diferença entre o que se afirma e o valor que se tem nisso. Quando eu digo que a atividade ela é cultural, eu não estou dizendo que dialoga com a nossa cultura ou não. Estou dizendo que é cultural e pronto, sem nenhum valor. Eu não estou colocando nenhum juízo de valor sobre isso. Por exemplo, festival de jazz tem relação com a nossa cultura? Diretamente não. Mas é inegável que é um evento cultural. Como a Flip, o maior evento de literatura do gênero da América Latina, está na nossa cidade, dialoga muito pouco, se dialoga com a nossa cultura, é um evento cultural. Então, os eventos, a política de turismo de Paraty, ela está muito sustentada por atrativos culturais. Agora, nós estamos construindo juntos um novo modelo. Vladimir é meu parceiro, mando um abraço também para o secretário de Turismo, Vladimir Santander, toda a sua equipe, Gabriel Ramos e todo o pessoal do turismo. A gente está na busca de um novo modelo. Porque, vereador, você sabe que um novo governo não significa pegar tudo que se encontra dentro da secretaria, dos arquivos e tal, fazer uma fogueirinha, queimar tudo que se encontra e começar do zero. Não é isso. O nosso ponto de partida é tudo que a gente encontrou, né? Então a gente vai ter que trabalhar com o que a gente achou, sem o que a gente não achou, ou apesar do que a gente achou. Porque muitas das coisas que a gente encontra é um pesar, mas é o que a gente tem. É o que a gente tem, e é resultado de processos democráticos de governos que passaram por aí, legitimamente eleitos pela população, e construíram um processo e deixaram um legado.
A partir daí, a gente, com um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade, vamos tentar construir um novo. E é esse o empenho do governo Cazé. Ao final de 4 anos, ou esperamos em Deus que possamos ter mais 4, e até mais, a gente possa construir algo que seja mais, que respeite mais a nossa população, que respeite mais o nosso conhecimento, a sabedoria dos nossos mais velhos. Então, é isso. A partir do que a gente encontra, a gente vai buscar pegar o limão e fazer uma limonada, uma caipirinha para quem é de caipirinha, né? Ou um mousse, o que quer que seja. Mas assim, o que a gente pegou não é bom, mas é o que a gente tem. A partir daí a gente vai procurar criar o melhor. Então é isso. Hoje Paraty tem uma política de turismo baseada em eventos culturais. O valor disso a gente questiona e discute, mas uma política de cultura realmente a gente está aí com um grande desafio, que é construir e poder deixar um legado aí para as próximas gerações. Tá ok, Ronaldo. Quando você fala dessa política de turismo, né, que contra esses eventos, isso não quer dizer, deixa bem claro, que isso também faz parte da cultura, né? Esses grandes eventos. Mas o que eu observo aqui não fala é a questão mesmo do valor cultural interno, do produto interno aqui nosso, da cultura, né? O nosso PIB da cultura é que eu acho que essa fala que o governo, que você enquanto secretário, enquanto fórum, está buscando para que possa ser enriquecido o nosso PIB da cultura, né? Para deixar bem claro as pessoas, isso não quer dizer que outros eventos, como ele colocou, citou aqui, não sejam também de grandes valores, mas o que o secretário está colocando é enriquecer mais, ilustrar mais a nossa cultura interna, né? Agora eu gostaria de falar com o Gilberto sobre um outro item aqui, Gilberto. Como se dá a participação local nos eventos internacionais de Paraty? Como esses eventos se integram à cultura local? Então, como que você vê essa questão, né, dos eventos internacionais de Paraty com os eventos que integram a cultura de Paraty? A cultura está integrada, está interagindo, você como cidadão, como articulador, mesmo participante da cultura dessas ações, como é que você vê esse olhar, né, desses eventos na questão local, da cultura local? Bom, sobre isso eu tenho uma imagem que nunca me saiu da cabeça, que foi uma vez que estava vendo um grande show internacional de um artista de muito peso, que é meu ídolo, na Praça da Matriz, e a 2 ou 3 quadras dali, na Rua do Comércio, estavam os cirandeiros tocando com o chapeuzinho pedindo esmola. Essas foram umas imagens mais chocantes que eu vi sobre o tratamento que a cultura local recebe em Paraty. Então, quando você me pergunta qual a participação local nos internacionais de Paraty, essa participação é mínima. Você tem 2 tipos de participação. Você tem ou o artista local abrindo um show, o que é muito pouco. Essa, na verdade, deveria haver um estímulo muito maior a que mais artistas abrissem, e até para que esses artistas se aprimorassem, e deveria haver um esforço de aprimoramento desses artistas, para que eles conquistassem o mercado externo também. E nós temos grandes talentos aqui, como por exemplo Luiz Perequê, que acaba de montar uma caravana de artistas de Paraty, que vai sair pelo país afora. Né? E existe uma outra relação, digamos assim, dos eventos internacionais, dos eventos em geral, com a coisa local, que é aquilo que se chama de contrapartida social. Que na verdade tem um grande evento, ganha uma fortuna de verba pública, porque o dinheiro é nosso, ele tem patrocinador privado, mas é renúncia fiscal. Então ganha uma fortuna. E aí ele dá o que se chama de contrapartida social, quer dizer, digamos que seja um grande evento de música clássica, distribui meia dúzia de violino para criança pobre, dá 2 concertinhos para criança da periferia e está pronto. Certo? Fez a contrapartida social, pega a grana, bota na conta e tchau. Tá? Então, esse tipo, ninguém está aqui, eu concordo com o vereador, concordo também com o Ronaldo, ninguém é contra eventos. O grande problema esses são 2 problemas. Na verdade, fazer uma distinção. Uma coisa é cultura, outra coisa é turismo. Evento é turismo.
certo? Agora, a cultura é você fazer um trabalho de integração com o patrimônio local. Isso é trabalhar com cultura, certo? Não é só você dar um concertinho para criança pobre. É você ir lá, ensinar a tocar música, fazer grupo de música, ensinar quem foi Mozart, e trazer, certo, novos talentos, certo, também para tocar na cidade, talentos que você descobre na periferia, que você descobre na escola. Isso é uma interação, é uma interrelação entre aquilo que vem de fora, certo, e aquilo que está aqui. Isso é trabalho com cultura. Agora, evento, ficar 4 dias com um grande show, um grande evento, tudo bem, é importante para o turismo da cidade, mas não tem a mesma importância que poderia ter, certo, para a cultura. Então, o que eu acho que, para fechar isso, que poderia acontecer, inclusive dentro de uma política pública, é que houvesse um estímulo muito maior aos talentos locais para se desenvolverem, para se aprimorarem, inclusive para conquistar o terra. E que esse trabalho cultural, esse trabalho de interação com a cultura local, se fizesse não só durante o evento, mas ao longo do ano, certo, junto à escola e junto à comunidade. E nisso o poder público tem um papel extraordinariamente grande, certo, porque cabe a ele, certo, dar as diretrizes da cultura, tá? E claro, com o apoio e com a contribuição da iniciativa privada através de suas organizações culturais. Mas o governo tem que dar uma diretriz. E talvez o Fórum de Cultura possa contribuir para isso. Ok. Ronaldo, nesse mesmo caminho, né, então qual é a visão hoje estratégica, né, aqui do nosso item 4, que você vê aqui a participação desses eventos internacionais, com a interação à cultura local, o que está sendo feito, sendo pensado, né, porque a gente sabe que você não consegue mudar, né, um processo radicalmente, ele tem que acontecer gradativamente, mas ele tem que ter seu início, ele tem que ter ali, essa situação, nós já pegamos, vocês já pegaram essa questão que já vem já há anos, né, de governos passados, não estou vendo a questão de disputa política, mas isso já vem acontecendo. E também mudar da noite para o dia não consegue, mas como que isso acontece gradativamente? Bom, vereador, na verdade a gente precisa olhar para a nossa população e perceber que nós temos responsabilidade com o povo do ponto de vista da gestão pública. A gente não pode ficar tratando as pessoas como se elas fossem eternas espectadoras de eventos promovidos por outros que, aliás, nem nos conhece bem, né? Assim, então, quer dizer, são muitas das vezes produções até descontextualizadas, por não saberem para onde estão indo, além de uma linda cidade feita de pedras, porque isso sim, Paraty é mundialmente conhecido. Agora, o povo paratiense é muito pouco conhecido. E então a gente precisa investir na formação, na valorização dessas pessoas, que nós podemos sim sermos camareiras, garçons e garçonetes, varredores, porteiros, mas nós podemos ser também produtores, músicos, dançarinos, cenógrafos e donos de ideias, porque assim, todos os eventos, o Rock in Rio, por exemplo, ele não era nada mais, nada menos que uma ideia na cabeça de alguém. Só que alguém investiu nessa ideia, pessoas se reuniram em torno dessa ideia, e virou o que é hoje, que se chama Rock in Rio. Então, assim, quantos pensadores nós temos em Paraty? Ok, Ronaldo, então é justamente isso, né, essa fala do secretário, para que essa cultura, para que essa ação, né, possa acontecer, não depende única e exclusivamente do secretário, e sim desses pensadores. Então nós temos que ter esses pensadores no fórum, nós temos que ter esses pensadores apoiando a cultura, os eventos locais, né, para que as coisas possam realizar, possam acontecer. Exemplo bem claro, né, o Rock in Rio, né, surgiu, alguém pensou, e esse grupo foi investindo, e aconteceu. Então chama a atenção aí do nosso povo da arte e cultura, para que possamos, né, entender esse processo e valorizar mais a nossa identidade cultural, né? Agora, Ronaldo,
Como está hoje a questão dos investimentos, verbas, né, no espaço, nos locais, no calendário turístico da cidade? Tem o calendário cultural, não tem, o calendário cultural nosso, ele hoje é interligado com o calendário turístico, e como é que está a questão de investimentos para a nosso calendário cultural? Pois é, Vidal. Na casa da gente, toda a família, em geral, tem um orçamento. Aquele orçamento é a soma de tudo que se ganha dentro de casa, seja o homem, a mulher, o jovem, aquele é o orçamento daquela família. E aquele orçamento ele vai ser investido conforme a prioridade estabelecida. Então você pode gastar mais com o mercado e menos com o bar, você pode gastar mais com o bar e menos com o mercado. Ou você pode gastar, enfim, com o salão de cabeleireiro ou com o estádio de futebol. E ninguém, absolutamente ninguém, pode interferir no orçamento, em como aquela família gasta o orçamento. O município é a mesma coisa. Nós temos um orçamento que ele é anual, na verdade é uma previsão orçamentária, não é isso, vereador? Justamente, é feita uma previsão de um ano para o outro, e na verdade o orçamento que hoje você, o governo, no caso, se instala, ele está utilizando da previsão orçamentária que foi feita no ano passado, né? Exatamente isso. E aí, assim como na casa da gente, um governo cria prioridades. Como o vereador está dizendo, nós estamos trabalhando com o orçamento que o antigo prefeito deixou, e onde a gente olha que cultura ela não é prioridade, né? Ela pode até ser na retórica. As pessoas dizem que cultura é prioridade. Só que uma prioridade, ela se configura no investimento, no orçamento. E aí a gente vê que existe um orçamento, eu diria até que baixo, mas razoável para investimentos em turismo. E eu acho que precisa sim ter, porque Paraty vive do turismo, Paraty vive sim dos grandes eventos, Paraty vive sim da sua promoção turística. Agora, a cultura, ela acaba sendo, isso não é em Paraty, né? Isso é no Brasil e internacionalmente. A cultura ela é compreendida como o porão da política pública. É onde se destina a menor verba, porque assim, na lógica de mercado, se pela lógica do capital, o que a gente entende que traz o dinheiro para a cidade, logo o que traz dinheiro para as famílias, são os grandes eventos, né? Então por que a gente vai investir, né, no violeiro? Se esse é o pensamento, se não é ele que atrai os montantes em dinheiro. Por que a gente vai investir no menino que está na rua sem perspectiva, e ele está ali inocentemente soltando pipa, e logo ele é pego pelo tráfico, por exemplo? Aquilo não tem uma perspectiva de capital a princípio na cabeça das pessoas. Só que a gente vai ver que no final isso pesa para os cofres públicos. Então, vereador, existe sim um orçamento para cada secretaria e para todas as secretarias. Então, o turismo tem a dele, a cultura tem a dela, mas a gente precisa fazer um debate, sim, inclusive de orçamento. E aí, Ronaldo, quando você fala, né, nessa questão, né, chamando aí a atenção da nossa sociedade, que depende do ponto de vista da forma como a cultura está sendo tratada. Porque se a nossa cultura ela tiver ali o seu apoio, o envolvimento da sociedade, dos grupos, das ações, nessa interlocução executivo, né, sociedade civil organizada, o turista vai vir para cá sim, para poder ver aquele violeiro, para ver aquele menino que está sendo vestido naquele grupo ali com aquela rapaziada. Então o que nós estamos colocando aqui, né, isso, secretário, é questão de pensamentos, novas ideias, formas que se procura buscar um caminho norteador para que a cultura seja preservada, né? Deixar bem claro, para que não haja conflito, cultura e turismo, as pessoas não confundam
turismo e cultura. Né? Eu observo aqui, né, já tem que até uma ouvinte que passou aqui um questionamento, que vai ao seu Gilberto, em relação a essa questão colocada aqui da cultura. Então, a gente está procurando aqui fazer política para valorizar a cultura e que o turista venha para cá e saiba que exista, por exemplo, o Festival da Música de Itarituba, para que aconteçam outros festivais, como tem também a festa lá da Trindade, que eu esqueci o nome no momento que eles fazem, não é só fora, dentro do núcleo sede da cidade, né? Por que não faz aqui um festival de música ambiental, com tanta preservação, com tanta natureza que nós temos aqui, né? Por que não se pensa dessa forma, não só no núcleo sede, nós temos aí as nossas matas, né, a nossa Mata Atlântica, nós temos as nossas baías, nossa zona costeira, as nossas ilhas, aonde pudesse acontecer esses festivais, como tem festival de inverno, festival... Então por que não pode ter aqui um festival de música, né, ambiental do município? Essas coisas que a gente está procurando, esse valor cultural para atrair o turista, para que ele chegue aqui. O que tem lá em Paraty para me poder conhecer? Olha, lá tem uma boa ciranda, lá tem os grupos folclóricos que se apresentam assim, assim, assim. Lá tem os festivais, o Festival da Música de Itarituba, o Festival da Música Ambiental, lá na parte serrana de Paraty. Enfim, é esse valor cultural que a gente busca para atrair o turista de qualidade, não só aquele turista que vem aqui para o show realmente para comer só o sanduíche, tomar o refrigerante, a cerveja e ir embora e não gastar aqui um certo valor. Que nós, a nossa máquina, nosso PIB também é voltado ao turismo. Nós estamos procurando enriquecer a cultura, não é isso, secretário? Enriquecer a cultura para que o nosso turismo possa ser mais fortalecido, possa ser mais reconhecido e ver gente que venha para cá para poder gastar mais, para poder trazer o recurso, o benefício para toda a nossa sociedade como um todo. Não é isso, secretário? Vereador Vidal, se criou a cultura de pensamento do turismo versus cultura, como se o turismo ele fosse ruim para a cultura e a cultura fosse ruim para o turismo. Não. Como eu falei, eu e o Vladimir somos parceiros, a gente está construindo junto o caminho do turismo da cultura, porque, aliás, é consenso. Inclusive, os operadores do turismo mesmo, eles falam que os produtos turísticos de Paraty estão estrangulados. Se a gente não tomar providências hoje, a gente pode daqui a 10 anos e já estar na linha decrescente da nossa produção turística. E é importante a gente sempre lembrar que o Ministério do Turismo apontou Paraty como o principal destino indutor de turismo cultural do país. Então, dizer que é turismo cultural, a gente não tem a menor dúvida de que investir na cultura é investir no turismo. Então, assim, a gente precisa cuidar desse patrimônio para que o nosso produto turístico ele não entre na linha decrescente nos próximos 10 anos. É disso que a gente está falando. Justamente isso, deixar bem claro para a população que ninguém está aqui para que haja um conflito no turismo. Pelo contrário, nós estamos aqui para enriquecer a nossa cultura, para que possamos fortalecer o nosso turismo. Então não há conflitos de ideias nem de pensamento, em sim procurar melhorar, interagir entre cultura e turismo, e aí até podemos, Ronaldo, propor um debate futuro entre o secretário de turismo, né, e você, para que a gente possa esclarecer bem, e a gente possa pairar algumas dúvidas no ar com as pessoas, como tem, por exemplo, aqui duas perguntas, que é uma para o Gilberto e a outra para o secretário. A ouvinte Sônia de São Gonçalo, ela diz o seguinte para o Gilberto: Paraty precisa do turismo e não pode viver sem esses shows. Ela diz que esses shows atraem o turismo, né, e que não pode Paraty viver sem esses shows. Pelo que ela me colocou aqui, nela, nessa forma de pensamento. Então, como que você vê isso, que você possa esclarecer a essa ouvinte, Gilberto? Paraty, como uma cidade turística, ela precisa de eventos, né? O grande problema é uma cidade cujo calendário só tem eventos. Então, uma cidade de turismo cultural, o que é turismo cultural? Turismo cultural é quando você viaja a uma cidade
para ver o que ela tem de cultura. Então você vem a Paraty para ver a festa do Divino, você vem a Paraty porque tem o peixe com banana, você vem a Paraty porque tem um violeiro que canta maravilhosamente, porque tem uma ciranda da qual você pode participar. E no momento em que você investe nisso, você investe na iniciativa local, você fortalece a iniciativa local, você fortalece o cidadão que está ali e que tem o seu talento e pode desenvolver isso para apresentar ao turista. E você então pode desenvolver um trabalho ao longo do ano sem tirar do calendário eventos. Ninguém é contra evento, mas é a favor, sim, de estimular a produção local, o talento local. Então está aí dado a resposta ao ouvinte Sônia, né, deixando bem claro que ninguém está aqui para proibir qualquer tipo de evento, mas sim procurar a qualidade desse evento, né, para que possa fortalecer a cultura, possa fortalecer o nosso povo. E quem vai ser beneficiado? Todo o nosso povo, todo o nosso comerciante, não é isso? Então todo comerciante vai ser beneficiado. Ninguém está aqui dizendo que é para acabar com shows, enfim, mas iremos procurar ver os shows de qualidade, que possamos aqui estar interagindo, buscando fazer aqui os planos, né, os projetos, as ações voltadas a cultura e turismo, que não tem como separar turismo e cultura, tá? Porque se tiver só a cultura e o turismo não vir para cá para investir na cultura, a cultura nossa possa morrer. Se também tiver só o turismo e não tiver a cultura, o turista vem e fala, o que eu vou lá naquela cidade? Não tem nada, fui lá, olhei, tomei um banho de mar, comi lá um peixe e tal, voltei, não tem nada. Mas se ele vê a parte cultural, com certeza ele vai lembrar e vai voltar sempre aqui à nossa cidade para investir. A outra pergunta aqui, antes de passar aqui para o nosso vereador Tequinho Legal, que está aqui conosco, para brilhantar esse debate, ao nosso secretário Ronaldo, né, o ouvinte José Cláudio, eu mando um abraço para o José Cláudio, a todos que estão nos ouvindo, né, buscando, né, se preocupar, as pessoas se preocupam, né, com essa linha de entendimento, a cultura, esses debates da Câmara, enfim, eu agradeço a participação de vocês, né, se estarem preocupados com as nossas ações do município. É para isso que serve esse programa, para poder estar aqui informando, passando à população, né, todos os informes dos acontecimentos de nossa cidade. Então, o Zé Cláudio, ele diz o seguinte, ele é produtor, né, um dos produtores do Festival da Música de Itarituba, que já existe há mais ou menos 5 anos, e ele faz a seguinte pergunta ao secretário de Cultura: qual opinião, eu até vou passar para os dois, na verdade, para o Gilberto e para o secretário de Cultura. Ele está passando aqui para o Gilberto e também vou passar para o nosso secretário. A opinião de vocês, né, em relação ao Festival da Música de Itarituba. Queria mandar um abraço para o José Cláudio, grande parceiro aí do Aeroporto Paratiense. Também para toda a comunidade de Itarituba, aquela comunidade que é maravilhosa, comunidade de cultura rica. Grande abraço aí para o Paulinho, para o Pardinho, para todo aquele povo de Itarituba. Bom, Zé Cláudio, o que eu te diria, eu acabei de falar que o Rock in Rio, né, era apenas uma ideia na cabeça de alguém e que isso se concretizou, houve iniciativas, investimentos, e ele se tornou o que se tornou. O que eu queria dizer com isso é que Paraty tem grandes pessoas pensando com grandes ideias. E o Festival de Música de Itarituba, na minha opinião, é apenas mais uma grande ideia que surgiu nessa cidade e que está aí há 5 anos sobrevivendo, e nós sabemos que esse festival tem um futuro muito grande e promissor pela frente. Eu tenho o prazer de dizer, você sabe, que eu estou como vencedor do último Festival de Itarituba. Então eu pessoalmente tenho uma lembrança muito feliz desse festival. Contem comigo como secretário de Cultura e faço o voto que esse festival não só cresça, não estou nem falando em volume, mas em qualidade cada vez mais, mas ele também se espalhe, como o Sono faz o Festival de Inverno, e outras comunidades, o Campinho faz o Encontro da Cultura Negra no 20 de novembro, e temos várias comunidades aí protagonizando. É disso que a gente precisa. Aliás, tem uma coisa, porque a gente pensa que tudo só tem o seu lado bom, existe o lado ruim também das coisas. Todo o calendário de Paraty está concentrado no centro histórico. E muitas das vezes a população que não está no centro histórico não tem noção do quanto o centro histórico reclama.
a quantidade de eventos, uma querendo arma e a outra armando no mesmo momento, aqueles sons volumosos, no centro histórico. E o centro histórico tem pessoas morando, o centro histórico também tem uma vida ali, e que essa descentralização, José Cláudio, ela é muito saudável para a cidade como um todo, né? Então, grande abraço aí para o José Cláudio e toda a comunidade de Itarituba. Esse festival é maravilhoso. Gilberto, a sua opinião em relação aqui ao nosso amigo José Cláudio, ele pergunta também para você qual a sua opinião em relação ao Festival da Música de Itarituba. Eu concordo com o secretário e concordo também com o vereador em que em Paraty não é possível se separar turismo de cultura, e nem cultura e turismo. Isso é ponto pacífico. Agora, eu falei o tempo todo aqui do ponto de vista, agora eu vou falar sobre o ponto de vista do turismo. Paraty tem que se mostrar. Paraty tem que mostrar a cara linda que ela tem. Ela tem que mostrar suas matas, tem que mostrar suas praias, tem que mostrar aquilo que ela tem como atributo. E no momento que eu falo de Paraty se mostrar, ela também pode mostrar os seus talentos. Ela também pode mostrar a sua cultura tradicional. Ela também pode mostrar a sua iniciativa e a sua capacidade de produzir eventos locais. Então, no momento que eu digo isso, eu acho que o Festival de Música de Itarituba é uma das iniciativas mais importantes da cidade em termos de produção de eventos locais, em termos de produção de um produto turístico local. Então eu acho que ele deve continuar a ser feito e deve merecer o apoio não só do poder público, mas também, certo, da iniciativa privada. Tá, então, dado o recado aí do secretário do Gilberto em relação ao Festival da Música de Itarituba, né, dizer que é um festival qual nós aqui queremos realmente, enquanto poder público constituído, permaneça, ele possa se perpetuar, né, de forma adequada, de forma com mais apoio, interagindo realmente a comunidade. Eu participo de quase todo ano, eu estou lá no festival, né, até mesmo tenho uma boa ligação com o pessoal da Itarituba, qual eu mando meu abraço a todos os moradores de Itarituba, que sempre estou lá, sou bem recebido, sempre tive o apoio, e a gente sempre busca, né, a tentar resolver, a buscar as ações pertinentes para a comunidade também de Itarituba. Então, está aí, Zé Cláudio, dado aí a resposta pelos dois, né, espero que seja seu contento. Dizer para vocês, ouvintes, né, queiram acessar o site da Câmara, é só entrar no www.paraty.rj.gov.br/Câmara Paraty, e lá você tem todos os links de cada vereador. Você pode acessar, entrar em contato com o seu vereador, mandar o seu e-mail, mandar sua correspondência. Você pode também entrar diretamente no nosso site, fazer suas perguntas, seus questionamentos, que cada vereador será distribuído para cada vereador, para que se tome as providências. E o e-mail é imprensa desse programa, imprensa@paraty.rj.gov.br. Então, @paraty.rj.gov.br, que o nosso assessor de comunicação, Jorge, tomará todas as devidas providências para que o vereador possa chegar ao vereador, e da mesma forma o vereador responder você, ouvintes, que está aí nos escutando nesse momento desse programa, falando sobre a cultura, sobre o Fórum de Arte e Cultura do município de Paraty. Bom, são 10 horas e 11 minutos, estamos nesse momento aqui. O nosso vereador está aqui no Legal, né, que também estará aqui fazendo o seu posicionamento, sua colocação em questão a esse tema voltado à cultura, né, a preservação da cultura, o valor cultural, que forma que o governo que se instala hoje, como é que está pensando, como é que vai interagir, né, e irá fazer suas colocações também ao nosso secretário Ronaldo. Vereador Toquinho, bom dia, seja do vereador. Bom dia, presidente vereador Vidal, o Gilberto Galvão, jornalista, o Jorge, o secretário de Cultura, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova FM 87,9. Que Deus ilumine todos nós e que vocês tenham um domingo de Páscoa bem feliz em Paraty. Ronaldo,
Eu venho acompanhando desde o 1º de janeiro o nosso governo. Sei da dificuldade que nós tivemos porque não teve a transição de governo. Paraty se perdeu 3 meses, né? Então a gente está aí praticamente já com quase 90 dias, 3 meses de governo. Esse praticamente é a transição. Eu sei da dificuldade que toda a secretaria tem, mas eu tenho fé em Deus que o nosso governo Cazé vai trazer muitas coisas boas para Paraty, inclusive a cultura que andou esquecida em Paraty. Eu estive na praça em janeiro, vi que você conseguiu resgatar, né, aquela cultura dos caiçara. Quem esteve ali no dia viu o nosso evento, que foi um evento maravilhoso, né, com bastante comidas típicas também de Paraty. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Ronaldo. Há uma verba pública para anunciar uma grande empresa os eventos internacionais de Paraty. Os eventos locais têm espaço nessa verba? Bom dia, vereador. Aqui. Nós não temos hoje nas nossas secretarias o contato direto com a imprensa. Nós não temos verba para imprensa. O que o prefeito Cazé criou, que foi uma grande ideia, uma inovação desse governo, foi uma assessoria de comunicação, que faz o contato com toda a imprensa, seja a grande ou as pequenas, ou até mesmo as alternativas, a imprensa alternativa, para divulgar tudo o que acontece, seja de porte grande, internacional ou não. Então, a questão não é o tamanho dele, né? Então, assim, tudo que se acontece em torno desse governo, nós temos uma assessoria de comunicação que faz a relação com a mídia em geral e que está divulgando e promovendo a cidade. Agora, nós não é fato que nós, enquanto Secretaria de Cultura, Turismo ou outra que seja, temos uma verba para divulgação dos eventos. Nós temos, assim, uma Secretaria de Comunicação, uma assessoria de comunicação, que tem se estruturado a cada dia, tem sido muito eficiente e que tem feito isso para todo o governo. Muito bem, Ronaldo. Eu ouvi atentamente suas palavras aqui. Eu sei também dessa dificuldade, né? Nosso governo tem, nesses quase 3 meses de governo. Eu vou fazer uma outra pergunta, Ronaldo. Quais são os papéis do poder público e do setor privado diante da cultura? Vereador, o poder público é aquele que organiza a política, aquele que dá a linha, claro que com os seus métodos, os nossos, como o governo petista, o governo popular, é o método participativo, é a participação popular, o controle social, esses são os nossos métodos. Mas a partir disso o governo orienta para onde quer ir, né? Então esse é o papel do governo, além, obviamente, de apoiar financeiramente, né, a execução da política pública de cultura. O setor privado o setor privado é aquele que deve participar com o seu capital, né? E o capital não é necessariamente o dinheiro, né? O setor privado ele pode financiar uma atividade, né, ou um programa, ou uma ação da cultura, ou ele pode ter outras formas de participação. Mas é importante que ele não se isente da sua responsabilidade, porque eu tenho medo também da gente criar um sistema onde a prefeitura financia e o privado lucra
e fica nesse giro, onde a prefeitura fica financiando e o privado lucrando, mas se isentando da sua responsabilidade. Porque o setor privado, ele precisa entender que ele também tem um papel nisso. E se Paraty precisa dessa cultura e desse turismo cultural, né, como que o setor privado pode participar do apoio, do incentivo a esse processo para que ele não decline? Então, isso é uma discussão boa que se fazer com o setor privado. A gente sabe que temos aí grandes empresários responsáveis socialmente na nossa cidade, mas a gente precisa avançar nessa discussão. Muito bem, Ronaldo. O poder público tem ajudado bastante na cultura, não só na cultura, né? Com o turismo que anda junto. E o setor privado, né? É um setor que eu tenho certeza que a partir do dia 1º de janeiro de 2013 vai colaborar bastante para o governo do Cazé, inclusive para a cultura, né? Que a gente está resgatando a nossa cultura em Paraty, que viria bem esquecida, né? E eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Que organismo do poder público pode apoiar a cultura? Então, vereador, só voltando um pouco sobre o setor privado, e você falou que tem certeza que a partir de 1º de janeiro desse ano o setor privado vai apoiar o governo, né, as ações do governo do Cazé para a cultura. Eu não tenho dúvida disso. Eu também acredito nisso, né? Esse governo tem credibilidade, esse governo chegou com o que a população mais pedia, né, que era mudança, então as pessoas vão acreditar e apostar nisso. Agora, o poder privado ele pode apoiar também para independente de ação do governo, porque uma iniciativa privada, ela pode apoiar uma ação lá em Itaituba, independente do governo Cazé estar fazendo parte ou não dessa ação. É uma ação direta entre o poder privado e a sociedade, que independe de bandeira de governo, de siglas partidárias. Então, isso também é uma possibilidade. Que o organismo do poder público pode apoiar a cultura é transversal. A cultura é um tema que ela cabe em qualquer lugar. Quando a gente olha nas nossas comunidades tradicionais, que a gente conhece lá as nossas parteiras, a gente conhece lá as nossas curandeiras, os nossos herveiros, isso é uma ação de quê? Isso é uma ação de saúde, inegavelmente uma ação de saúde. Por mais que a indústria farmacêutica queira lutar contra isso e dar outros nomes para isso, isso é uma ação de saúde, isso é cultura. E são conhecimentos que estão morrendo, que precisam ser fortalecidos no nosso território. As pessoas precisam saber qual é o matinho que tem no fundo da sua casa, que é bom para dor de cabeça, e qual é bom para dor de barriga, e qual é bom para reumatismo. Isso é cultura, isso é saúde. Quando a gente fala de educação, existe uma contradição, que não fomos nós quem criamos, mas elas existem, onde a educação tem o maior orçamento do município, de todo o município, e a cultura tem o menor orçamento de todo o município. Isso é uma contradição tão grande, porque o que é a cultura se não um processo educativo? O que é a educação se não um processo cultural? Por que essa diferença? A educação tem o maior orçamento e a cultura o menor orçamento. Eu não estou dizendo com isso que tem que cortar o orçamento da educação, não. Por favor, Eliane, não me leva mal, professora Eliane, grande companheira nossa. Nós precisamos sim de investimento na educação. Agora, cultura é educação. Então, assim, a gente precisa discutir os conceitos, né? E por aí vai, esporte e cultura se confundem em vários momentos, enfim. Pegando até um gancho aí, Ronaldo, até para poder melhor explicar ao ouvinte que está ouvindo, quando o secretário ele fala esse valor de investimento, é o reconhecimento da cultura que ficou esquecida, até mesmo porque, se colocando na questão da saúde, da educação, a nossa legislação federal, né, que determina os gastos do orçamento para cada município, determina que 25% do município seja investido na educação, 15% na saúde e 5% no meio ambiente. Ou seja, os governantes eles não podem investir menos do que esses percentuais para esse segmento. Mas é lógico que a educação
é a maior secretaria, é o maior investimento. Você imagina a quantidade de crianças, né, a merenda, professores, material, escolas, enfim, e tem que ser dado. O que o secretário está colocando justamente é o seguinte: investimos, mas temos que interagir, cultura, educação, e que a cultura ela não seja esquecida dentro do turismo, dentro da educação, não é isso, secretário? Exatamente, e os 25% da educação, eu sou professor, eu sou educador, eu acho que é pouco. Acho que a gente precisa investir mais na educação. Está provado que nenhum país alcança patamares mais elevados de desenvolvimento sem investimento em educação. O que eu estou dizendo é que investir 0,98% do orçamento em cultura, que é o caso do Paraty nesse ano de 2013, é uma contradição muito grande, né, onde não se reconhece a cultura como um espaço de formação de educação da comunidade. Muito bem, Ronaldo. Hoje também é Sexta-feira Santa. É também chamado de Sexta-feira da Paixão. E é a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa. E é o dia que o cristão lembra-se da crucificação de Cristo. Hoje, eu queria dar o parabéns ao secretário, ao Temil Tavares e sua equipe, né, para que o areão do Pontal hoje, né, tem a crucificação de Cristo, onde Temil Tavares vem fazendo esse belo trabalho na cidade de Paraty. Eu sei que teve o apoio da cultura, nosso secretário, né? E quem gosta de ver lá, vai lá, que isso é uma cultura que o Temil já vem fazendo há bastante tempo no nosso município. Secretário, eu vou te fazer uma pergunta também aqui. De que forma o setor privado pode apoiar a cultura e que retorno teria por isso? Bom, vereador, a gente até chegou a falar isso de alguma forma. A gente precisa ser criativo. Uma coisa que é consenso é que o setor privado pode financiar a cultura com investimento financeiro. Para isso, a gente tá resgatando uma lei que é de 2001, mas ela nunca foi, de fato, efetivada aqui em Paraty, que é a lei de incentivo municipal, né, de incentivo fiscal para o setor privado financiar a cultura na nossa cidade. Agora, para além da renúncia fiscal, eu acredito que o setor privado pode ainda assim financiar a cultura apenas por acreditar nela e por considerar importante. Bom, para além disso, existem outras formas de apoiar que não seja financeiramente. E aí não sou eu que tenho que dar a receita. Eu acho que se você é um empresário, você é um empreendedor na nossa cidade e quer apoiar a cultura, que não seja com dinheiro, aí eu acho que é usar a criatividade e ver qual é a forma, qual é a solução que você encontra para apoiar a cultura. Agora, uma coisa é fato: o setor privado não pode se ausentar desse espaço e não pode se isentar dessa responsabilidade. Bom, o retorno que teria por isso, eu apontaria a dois, né? O primeiro, que eu acho, o que eu gostaria que fosse o último, mas é inevitável que eu diga que numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista, o retorno financeiro, ele é o almejado por toda a cadeia produtiva. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o setor privado investindo na cultura, ele vai ter retorno financeiro, porque a gente já fez todo esse diálogo aqui, por quase uma hora, sobre a relação da cultura com o turismo. Eu não tenho a menor dúvida de que a cultura para si é fortalecida, é turismo de qualidade, por mais tempo, com mais garantia, o setor privado só tem a lucrar com isso. Então, isso é um retorno financeiro. Nós temos mais retorno que é uma cidade mais segura, por exemplo. Não adianta, aí sim, vereador Taquinho, vereador Vidal, não adianta investir em educação se a gente não investir em cultura. Eu tenho dito o seguinte: o nosso modelo de educação vigente, conhecido no país, na nossa sociedade ocidental, nossa sociedade industrial de consumo, ela prepara para o mercado. O nosso modelo de educação se prepara para a competitividade do mercado. A criança, aos 6 anos de idade, ela aprende que ela tem que ser o melhor.
Ela tem que ser melhor no vestibular, senão ela fica de fora. Ela tem que ser melhor no concurso público, senão ela não entra. Ela tem que ser melhor. Então a educação é aquela que te prepara para o mercado. A cultura é aquela que te prepara para a vida. É aquela que mexe com o teu lado mais humano. A arte é aquela que sensibiliza, aquela que transforma. Eu diria que a educação, ela vai muito no teu intelectual. A cultura vai na tua alma, né, no teu coração. Então a cultura, ela deixa as pessoas realmente menos violentas. A cultura deixa as pessoas mais criativas. A cultura deixa as pessoas mais respeitadoras. Então não tem a menor dúvida de que com o investimento em cultura, a gente vai ter uma cidade mais segura, uma cidade mais tranquila. A gente vai ganhar qualidade de vida com isso. As pessoas vão se interagir mais, com mais harmonia. Isso é um retorno. Se o setor privilegiado e resolver enxergar isso como um ganho, ele vai enxergar. Senão, não sou eu, pelo meu simples status de secretário de Cultura, que vou enfiar isso na cabeça das pessoas, né? Então tá aí a questão para todo mundo pensar, refletir e seguir a nossa caminhada. Muito bem, secretário. Estou de acordo também. A gente sabe quando o setor privado apoia a cultura, o retorno para eles também é imediato. Nós vivemos aqui numa cidade turística, então eu tenho visto aí o setor privado apoiando bastante. Eu sei que a nossa secretaria é uma secretaria nova, Paraty já tem tanto tempo de vida, e agora que se criou essa secretaria, tem o quê? Tem uns 2 anos e meio, 3 anos. Você vê a falta que fez essa Secretaria de Cultura para o nosso município. Está de parabéns, porque é o segundo secretário que nós temos em Paraty. E eu gostaria de desejar a todos os paratienses e aquelas pessoas que estão aqui em Paraty um feliz dia da Páscoa, um domingo repleto de amor com a sua família, e que Deus ilumine a todos. E que Deus também não deixe de iluminar os vereadores, ao prefeito Casal e toda a sua equipe, porque a gente vai precisar de muita força e de muita oração para a gente poder governar Paraty do jeito que a gente quer. Então, aqui o vereador Tequinho, obrigado pelas suas colocações, pela sua palavra. Antes de passar aqui, voltar à questão aqui do fórum, eu gostaria de dar aqui um recado, Ronaldo, que a dona Rosíris, que está a nossa ouvinte, manda um abraço para a dona Rosíris, que está acompanhando o nosso programa. Ela disse que está gostando muito do programa e diz que o secretário tem a mesma inteligência do pai. Está aí a ouvinte Rosíris, dando alô para o nosso secretário. Obrigado, Rosíris, pela sua sensibilidade, e parabenizamos também o nosso prefeito Cazé, que eu tenho certeza por ter colocado essas pessoas, secretários escolhidos de acordo com cada segmento. Eu tenho certeza que cada um deles vai falar sobre os temas específicos de cada secretaria. Bom, voltando aqui à questão do fórum, para que a gente chegando aqui para terminar, diante do panorama, para que serve o Fórum de Cultura? Então essa pergunta vai aí para o Gilberto, E o Gilberto, quando eu possa responder. Bom, o Fórum de Cultura é um espaço aberto, um espaço de discussão democrática de tudo que se refere à cultura. Desde as atividades culturais que existem no município, até o calendário cultural, mas principalmente a política cultural que se deve estabelecer no município. Então lá estarão todas as iniciativas culturais discutindo isso em conjunto e propondo soluções. E serão aprovadas ou não pelo Executivo, através da Secretaria e através da Prefeitura. Então essa é a função do Fórum. Ok, Gilberto, e que pontos esse fórum privilegia na discussão da cultura? Quais os pontos? Eu acho que basicamente ele financia,
basicamente, o fórum, ele privilegia a discussão democrática de uma política pública de cultura, certo? Com a participação de todos, né? E, naturalmente, dentro dessa discussão democrática, haverá uma participação muito maior da iniciativa local, dos talentos locais, certo? Da cultura local. E qual é a visão da comunidade cultural, se ela teve, né, a presença no fórum, e se essa comunidade cultural compareceu a essa consulta pública para que se pretende realizar, implementar, instituir o fórum aqui no município? Teve essa interação, Gilberto? Sim, houve. É interessante dizer que houve, inclusive, houve uma evolução, certo, ao longo desse processo, porque a primeira abordagem, o primeiro contato que a iniciativa cultural teve com o fórum foi no seguinte sentido: o fórum vai possibilitar que eu envie o meu projeto? O fórum vai conseguir verba para apoiar aquilo que eu quero fazer? Então, a gente ouviu muito isso. E com o tempo, essa comunidade passou a perceber que o fórum não é nada disso, certo? O fórum, na verdade, é um espaço de discussão. E por que acontece isso? Porque a comunidade cultural é a grande vítima, certo, da política de favores, certo, do balcão de negócios, que se transformou a cultura nos últimos tempos aqui em Paraty, na verdade, talvez no Brasil inteiro, né? Então, no momento que você vive, certo, dentro do esquema de favores, ser amigo de alguém para financiar o seu projeto, a única coisa que você pensa é isso. Mas, na verdade, o que vai resolver essa questão toda, inclusive de recursos, de verba para o seu projeto, é você estar no fórum discutindo políticas, certo? Leis, certo? Que ampliem a participação da comunidade local na cultura, que financiem certos projetos da iniciativa local. Com certeza. Então, o fórum nada mais que uma articulação, um envolvimento da sociedade, não tem um poder decisório de chancelar projetos, deixar bem claro, né? O que poderia acontecer é o fórum provocando um conselho de cultura, que aí o secretário já está pensando nisso. Ele poderia sim ratificar, homologar esses projetos como esse feito na prática, e que as pessoas, né, participem mais, né, dessa discussão. Assim que o projeto for votado na Câmara, ele vira lei, aí começa a existir o fórum de fato, de realidade, né? Nesse mesmo caminho, ô Gilberto, quais foram as principais alterações que essa comunidade fez ao projeto? Quais foram as alterações ao projeto inicial? Houve várias alterações importantes do projeto. Uma delas foi criar salvaguardas para que esse projeto, para que essa lei, salvaguardas para que essa lei reduza o espaço de grupos de poder. Então, uma coisa que se sugeriu, certo, nesse projeto, nesse fórum, é que o órgão diretivo não tenha direito à reeleição. Ele tem um mandato menor, um mandato de 2 anos ao invés de 3. E que quem fizer parte desse órgão diretivo não possa se candidatar a nenhum cargo, certo, na eleição seguinte. Isso para quê? Para que haja um revezamento no poder. Uma alternância. Uma alternância, né? Para que o poder respire oxigênio novo, certo, a cada mandato. Tá? Ao mesmo tempo, se privilegiou bastante a possibilidade de manifestação das diversas manifestações culturais locais, certo? Através desse fórum, para poderem se organizar e para poderem executar seus projetos. Basicamente foi isso. Tá, ok. Gilberto, e aqui eu gostaria também de saber o que o projeto ganhou com essas alterações. O Fórum da Cultura, de Arte e Cultura, ele vai decidir alguma coisa, para que isso é bom a gente bater nessa tecla para que as pessoas possam saber. E o último questionamento: se o Fórum não vai decidir nada, para que ele vai servir, para que vai servir toda a discussão que ele deverá abrigar? Então são as 3 últimas perguntas, né? O que o projeto ganhou com essas alterações,
o Fórum da Cultura, se ele vai decidir alguma coisa, tem um poder decisório, e se o Fórum não vai decidir nada, não tem poder decisório, que vai servir toda a discussão que ele possa abrigar. Um dos grandes ganhos do projeto, com as alterações que ele sofreu, foi a ampliação da discussão cultural. E isso, inclusive, através do arranjo institucional que se fez. Quer dizer, do fórum, do projeto que cria o fórum, com as alterações que ele teve, hoje participam desde entidades culturais, até empresários de cultura, até associações comunitárias de moradores, até empresários que comerciam produtos culturais, ou produtos da cultura, como gastronomia sustentável, como artesanato. Quer dizer, houve há um amplo leque de iniciativas culturais decidindo as coisas, certo, nesse fórum. Agora, para que toda essa discussão? É uma coisa que as pessoas perguntam, porque o fórum não vai ser deliberativo, ele vai ser construtivo. Para que toda essa discussão? Olha, acho que principalmente pelo seguinte, porque no momento em que a iniciativa cultural participe desse fórum, ele pode ser um poderoso instrumento de pressão, certo, para que o executivo tome as decisões adequadas em relação à cultura. Quer dizer, ele não vai decidir nada, certo? Mas se o executivo decidir mal, vai ter um fórum em cima dele, reclamando, apontando, denunciando, debatendo e pressionando para que ele tome a decisão correta. E esse é o jogo da democracia. Então, basicamente, a principal função do fórum, com as alterações que ele teve, é ser um grande instrumento democrático de decisão sobre a cultura. Então, ok, Gilberto, então está aí dado o recado sobre a questão do fórum, né, dizer aí para você que esse fórum foi uma articulação, uma provocação da sociedade. Esse documento já chegou no nosso gabinete, ele deverá agora ser compilado pela nossa assessoria. Isso não quer dizer também que todas as alterações que foram feitas, elas deverão seguir, porque existe um rito também normativo da Casa de Leis que compete a ela a proceder esse formato. Então, se as alterações que foram encaminhadas ao gabinete, elas estiverem condizentes com o processo legislativo, irá ser todos eles compilados à leitura inicial do projeto. Se não houver, aí nós vamos estar convocando esse grupo para poder buscar um entendimento e terá o produto final. E que ele formatado, ele deverá ser submetido ao plenário da Câmara em 2 votações, né? Aí seria bom que a sociedade pudesse participar, nós vamos estar avisando o nosso secretário, que é justamente chamar a atenção, olha, a cultura está aqui, né? Nós estamos com um instrumento, e a partir disso a gente começar a lutar. E aí o Ronaldo vai falar aqui sobre a 3ª Conferência Municipal de Cultura. Eu também já participei dessa conferência, cheguei a participar, Ronaldo. E por que chegou nesse projeto? Que naquela época houve toda a mobilização, foram tiradas várias reivindicações. Então eu chamei esses grupos a atenção, eu levei a proposta da criação do Conselho de Cultura, levei a proposta também sobre a criação da própria Secretaria de Cultura. Eu fiz essa indicação. Então, quando o ex-prefeito ele enviou a mensagem à Câmara de Vereadores, ele mandou com a indicação que eu fiz para a criação da cultura, porque lá atrás eu já estava pensando, porque quando houve toda aquela conferência que os grupos não se organizavam, eles não tinham a sua finalização do que se queria, eu já estava preocupado com essa questão. Então, eu propus a criação da secretaria e com isso levei vários projetos que poderiam estar, o Fundo Municipal de Cultura, enfim, e nada disso foi à frente, porque as pessoas não se organizam. As pessoas nos cobram, nos questionam, mas não se preparam para poder. A nossa sociedade não está preparada para enfrentar esse desafio. Eu sinto isso na pele quando eu remeto esses projetos, as dificuldades que se tem de chegar no produto final. E aí, Gilberto, eu parabenizo a você, a todas as pessoas
que chegaram nesse produto, assim como o Fórum também da Paz, né, o Fórum de Segurança está sendo implementado, instituído sobre esse tema também tão cauteloso que é a questão da segurança em Paraty, e está se finalizando. E como vocês conseguiram se finalizar, buscando interagir todo mundo, que todo mundo possa ouvir. Talvez não seja o produto ideal que vai contentar todos, mas é o que temos, como o secretário falou, é o que temos. Vamos partir. Lá na frente altera, muda, ajusta, adequa, mas não podemos ficar nessa inércia, né, questionando, falando, e cadê as políticas públicas da cultura? Esse avanço que o secretário está tentando colocar, essa qualidade, o valor cultural, para interagir junto com o turismo. E aí, nessa conferência de cultura, já começa a fortalecer mais a questão do fórum, porque senão você vai fazer a conferência e os mecanismos, as políticas públicas, cadê os conselhos? Com quem que você vai discutir? Quem vai responder? Não, eu assumo quem? Eu quem? Você individual ou nós, a coletividade? Mas essa coletividade, qual é o instrumento jurídico normativo que contempla, que vai, né, auxiliar o secretário também, porque o secretário também não seja aquele secretário durão, que só ele faz, ele manda, acontece. Eu tenho certeza que isso não é a personalidade do nosso secretário de Cultura, que vai estar falando aqui um pouquinho sobre a terceira conferência. Então, parabéns, Gilberto, obrigado por esse trabalho. Então, vereador, a primeira coisa que é importante a gente discutir é a nossa democracia, né? Então, quando tem a pergunta se o fórum não decidir para que ele serve para juntar as pessoas e discutir seus próprios problemas, né? E se corresponsabilizarem com a cobrança sobre a gestão pública, sobre o órgão executivo, né, para que as pessoas, né, individualmente ou coletivamente, articulem os seus vereadores, porque nós temos uma Câmara de Vereadores com 9 cadeiras, todas as pessoas eleitas democraticamente pelo povo. Então é importante que as pessoas se aproximem dos seus vereadores, tendo votado nele ou não necessariamente, porque o vereador que está eleito, ele é vereador de todo o município. Então precisamos articular as forças políticas em torno dos nossos objetivos, porque a nossa democracia, ela hoje, infelizmente, a gente está num momento onde praticamente todos os conselhos foram desativados, todos os conselhos foram desarticulados, as associações de moradores todas fragilizadas, né? Então a gente está num período onde a nossa democracia é ir à urna de 2 em 2 anos votar, né? Inclusive um ato obrigatório, que já nos questiona se isso é democrático ou não, você ser obrigado a fazer alguma coisa. Mas enfim, é assim, não somos nós que vamos mudar isso. Mas a democracia é mais do que votar, a democracia é participar no dia a dia. E nesse sentido, o fórum, ele é um espaço fundamental de troca de ideias, de debate e de força política em torno de um interesse. Bom, a terceira Conferência Municipal de Cultura, nós assumimos a responsabilidade e o desafio de realizá-la ainda nesse semestre, e ela deverá acontecer no mês de maio. A terceira Conferência Municipal de Cultura, nós temos um grande objetivo. É a partir dela que o Sistema Municipal de Cultura e fazer adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Para quem não sabe, a política de cultura nacionalmente, ela também é um processo em construção. Diferente do SUS, que é de 1990, se eu não me engano, que é o Sistema Único de Saúde, ou o Sistema Nacional de Assistência Social, existem outras políticas que são muito mais avançadas do ponto de vista da sua construção do que a política de cultura. A política de cultura, nacionalmente, ela é nova. E o governo federal, sabiamente, o governo da presidente Dilma, estabelece como critério para investimento em municípios, para a cultura, para repasse de recursos, a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Por quê? Porque os municípios muitas das vezes só querem ir em Brasília pedir dinheiro. Às vezes, o que ele vai fazer, qual é a sua contrapartida, qual é a sua responsabilidade com aquela área, né? Porque pedir dinheiro é fácil, o dinheiro vem, você gasta, presta conta e pede mais. Mas assim, o que o município tem criado do ponto de vista da responsabilização desse ente federativo com essa política, né? E o Sistema Municipal de Cultura, nós vamos criar, nesse governo do Cazé, a partir da terceira Conferência Municipal que nós estaremos realizando, e ele será composto pelo Conselho Municipal de Cultura, pelo Fundo Municipal de Cultura, pela Lei de Incentivo
e pela regularidade de conferência, porque a conferência ela não pode ser feita na medida que o secretário resolve fazer ou resolve não querer fazer. A conferência ela tem que estar definida, ela tem que estar regulamentada. Só permitindo a parte aí, Ronaldo, na realidade, né, quando você tem um segmento, você tem que ter um sistema de turismo, um sistema de cultura. Então, isso que o secretário está falando sobre a conferência, aí a importância que os grupos possam interagir, que está nascendo, aí está se criando o sistema municipal de cultura, onde nós tenhamos o conselho, onde nós tenhamos o fórum, onde nós tenhamos nosso fundo de cultura para investimento na cultura, se cria essa modelagem, esse modelo de políticas públicas voltado para a cultura, como se criou a Secretaria de Cultura. Então tudo isso faz parte de um sistema, o sistema de meio ambiente, o sistema de pesca. Então se esses mecanismos, essas peças não existirem, não tem essa política voltada para a cultura, e aí é esse esquecimento. O que está se fazendo no novo governo justamente é criar esse mecanismo para blindar a que ela possa existir de fato, e não ser simplesmente aquela migalhinha ali que dá, bota um percentualzinho ali para fazer um negocinho ali, para ajudar ali os grupos de dança, folclore e tal, para não ficar reclamando. Não, nós existimos, está aqui, tem um mecanismo, tem investimento, tem um orçamento para que isso possa acontecer, não é isso, secretário? Exatamente isso. E a cultura, ela precisa ser uma política de Estado. Ela não pode ser uma política do secretário e seus amigos. Ela não pode ser uma política voltada para quem está em torno do prefeito, que teve 72% dos votos na última eleição, e que por isso ele tem um grupo de pessoas em volta dele se beneficiando. Não. Quando você cria um sistema, você democratiza o acesso. Porque o acesso ele tem que ser tanto para o grande, que faz um evento da proporção da Flip, como para o pequeno, como os nossos indígenas que vendem seus artesanatos no chão de pedra e ali está exposto a sova e sua discriminação, né? Então, assim, a política tem que alcançar a todos. Para mim não tem diferença, né, os produtores da Flip e os indígenas produtores de artesanato. Não pode ter. E o sistema é aquele que democratiza e reconhece essas duas figuras, né, como importantes, né, nem um como mais, nem outro como menos, mas todos como importantes. Bom, então, nós vamos fazer um processo que ele será composto por... o processo de conferência não vai ser uma única reunião, mas a gente vai ter, em um período de um mês, nós vamos fazer 15 agendas. Nós vamos fazer primeiro um grande seminário, tratando desse assunto, falando sobre tudo isso, expondo a ideia básica da conferência, reunindo as pessoas em torno dessa ideia. Esse seminário deverá acontecer na metade do mês de abril, mais precisamente no dia 15 de abril, estaremos confirmando aí, em agenda com o nosso prefeito, mas na metade do mês de abril nós faremos um grande seminário. Esse seminário será seguido de 13 debates dirigidos, que a gente chama de rodas da cultura. Esses 13 debates dirigidos estão pensados da seguinte maneira: serão 3 para povos tradicionais. Um debate reunirá as comunidades quilombolas, um debate reunirá as comunidades indígenas e um debate reunirá as comunidades caiçaras. Serão 4 por divisão de regionais. A gente fará um debate no centro da cidade, para as comunidades aqui da cidade. Nós faremos um debate na região de Pantanal, Condado, Ponte Branca, Morro do Jacu. Nós faremos um debate na região norte de Paraty, e um debate na região sul de Paraty. Então nós convidamos que vocês que se identificam com esses grupos, essas regiões, participem desses encontros. E faremos 6 reuniões que são voltadas para linguagens da cultura. Um vai reunir músicos e coletivos como jongueiros, pessoal do maracatu, pessoal dançarino, o pessoal da ciranda, enfim, esses coletivos mais ligados à área da música estarão se reunindo num encontro dirigido. Um outro é para artistas plásticos e artesãos. Nós temos em Paraty um grande número de artistas plásticos. Aliás, está acontecendo nesse final de semana o 7º encontro de ceramistas, que o CISIM promove, encontro belíssimo. Então, assim, são grandes artistas plásticos, artes ceramistas, esse pessoal todo, e muitos artesãos.
eles estarão se reunindo num encontro dirigido. Outro é para o pessoal da cultura digital. A gente tem hoje uma meninada que brinca com a tecnologia e que a gente que não está tão menino assim mais, a gente nem sabe, nem acompanha mais. Esse conhecimento ele precisa ser fortalecido do ponto de vista da cultura, da política pública. Isso se chama cultura digital. A cultura digital ligada com artes visuais, fotografia, vídeo, né? Então esse pessoal vai estar se reunindo num encontro dirigido. Um outro é livro e leitura, porque a gente não pode admitir que a cidade da Flip, o maior evento do gênero na América Latina, não seja uma cidade de leitores e de produtores de literatura, né? Então sendo que a gente tem aqui vários poetas e escritores e leitores, a gente precisa reunir esse pessoal para discutir a política pública a partir da visão deles também. E a gente vai fazer uma outra discussão com o pessoal das artes cênicas. A gente acabou de fazer agora, na quarta-feira passada, dia 27 de março, o Dia Nacional do Circo, na quadra da Ilha das Cobras. Foi maravilhoso. A gente reunia ali os palhaços, malabaristas, trapezistas, mágicos. Foi maravilhoso o Dia Nacional do Circo. A arte circense, ela está ligada a um conjunto de artes também pouco valorizada, pouco conhecida, inclusive. Então, o pessoal das artes cênicas, da dança, estará se reunindo também no encontro dirigido, e a gente fará um outro encontro dirigido para discutir patrimônio material e equipamentos culturais, porque Paraty é rico em patrimônio material, e nós temos alguns equipamentos culturais da cidade. Nós temos, por exemplo, uma Casa da Cultura, que ninguém sabe muito bem o que é, para que serve, a quem que serve. Essa Casa da Cultura, que é ligada à Secretaria Municipal de Cultura, ela também vai ser fruto de discussão, assim como nós temos uma biblioteca pública, uma biblioteca municipal, a Fábio Vilaboim, que também ninguém sabe muito bem de quem é e a quem atende, né? Assim, ela precisa ser discutida e apropriada pela comunidade paratiense. Nós temos um cinema na Praça da Matriz, que é um prédio comprado com recurso público, com a destinação de ser um cinema da cidade. Ainda que o cinema não esteja implantado, a gente já tem que começar a discutir o cinema da cidade, para que ele não seja de meia dúzia ou de 2 ou 3, mas que ele seja da cidade de Paraty. Nós temos uma pinacoteca, que é um acervo, que ela não tem, inclusive, não tem um local definitivo, mas ela pertence à população paratiense. Isso são equipamentos culturais. E aí a pessoa me pergunta assim: Ronaldo, o que você vai fazer com a Casa da Cultura? Eu falo assim: eu vou fazer aquilo que nós conseguimos juntos pensar, propor e encaminhar. Então, assim, para que a democracia ela seja uma democracia plena, as pessoas têm que participar desse debate, dessa discussão. E tudo isso, todo esse ciclo, ele vai ser sistematizado, ele vai ser juntado num documento único e vai ser submetido à 3ª Conferência Especial de Cultura, que será realizada muito provavelmente ainda na primeira quinzena do mês de maio. Então eu estou convidando a todo mundo que tem algum apelo, alguma relação com o tema da cultura, que participem. Vai ser muita agenda num tempo curto, mas isso é prova de que nós estamos com disposição para fazer. A gente precisa que você venha junto. Por exemplo, eu sou músico e conheço muito bem a categoria dos músicos. E eu ouço diariamente a reclamação dos músicos, por exemplo, sobre a relação que os restaurantes mantêm com os músicos. A relação de exploração. Agora, como que os músicos se reúnem em torno desse problema? Porque nunca na história das relações de classe o patrão propôs a solução para o empregado. Nunca a classe dominante propôs a solução para a dominada. Então, assim, ou as pessoas se organizam em torno dos seus problemas e avançam, inclusive, dialogando com a outra categoria, ou a gente pode ficar aí amargando, chorando e reclamando dos governos que passam e se sucedem, porque os governos por si só não têm a solução, mas a gente tem disposição e vontade de junto encontrar saídas, inclusive os blocos carnavalescos,
um recado especificamente para os blocos carnavalescos. Nós estamos considerando que, junto com o povo da música e coletivos, né, bloco é uma eterna discussão em Paraty, né, e um presidente de bloco me falou que bloco não se discute, bloco se paga, né, a gente tem que combinar o preço, pagar e o bloco vai para a rua. Eu discordo, bloco se discute sim. Tudo se discute, vereador. Se a gente não tiver coragem e disposição para sentar numa discussão o futuro das coisas, as coisas se perdem por si só. Né? Não estou dizendo com isso que o bloco ou qualquer outra linguagem artística e cultural vai morrer porque a gente não conseguiu sentar numa mesa. Estamos sobrevivendo sem discutir. Agora, acho que quando a gente discutir, a gente tem que encontrar caminhos melhores, e é isso que a gente está se propondo com a terceira Conferência Municipal de Cultura. Fica aí um convite, convidamos também a Câmara de Vereadores, através de seu presidente, vereador Vidal, o vereador Tequinho Legal, que está aqui conosco também nesse debate, e estendemos convite a toda a Câmara de Vereadores, aos 9 vereadores que nós temos, e a toda a sociedade. Ok, secretário, meus parabéns pelo trabalho, né, essa luta aí, para tentar implementar esse sistema de cultura em nosso município. Como eu falei, o sistema ele é pertinente aos organismos auxiliares, como fórum, conselhos, equipamentos que existem, Casa da Cultura, salão, enfim, tudo que pertence à cultura, cria-se esse sistema que ele vem gradativamente agora tomando seu espaço. E quando a população, as pessoas não se reúnem para discutir, com certeza acaba caindo no esquecimento, acaba ficando para trás, né, não tendo reconhecimento. Mas é por isso que eu acho que o Fórum de Cultura está vindo, é muito importante, para ajudar, né, nesse alicerce, nesse processo de implantação desse sistema de cultura. Dizer também para vocês, ouvintes, né, até o secretário preocupado, tem um projeto do Ministério da Cultura, que é o Cinema na Cidade. Esse projeto o prefeito já mandou para a Câmara, está tramitando, deve também ao plenário dentro do mais breve possível, para que possa também receber recursos federais para essa finalidade. Nós temos aí agora a lei que é do Fórum, nós temos também a lei que foi criada do município, a lei que reconhece os povos e comunidades tradicionais. Ronaldo participou muito bem através do Fórum de Comunidades Tradicionais. Quer dizer, elas vão tendo, né, a sua cara, a sua aparência, através dessas lutas, né, cotidianas que nós estamos fazendo, interagindo todos nós, para que isso possa acontecer, existir de fato de realidade. Né? Então, parabéns a todos nós. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Só dar um recado aqui a todos, né, que nesse momento está sendo inaugurado mais uma linha de ônibus da empresa São Geraldo, salvo não me engano, aqui na rodoviária. O prefeito também está lá, convido a todos para estarem lá agora, que vai ser inaugurada essa linha, né? O prefeito ligou aqui agora, na rodoviária. Parece que tem uma linha para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, e precisa, Paraná, precisa, enfim, ter mais essa disputa, né, esse comércio, para que as pessoas possam ter condição, acesso, né, ao transporte. Um tema que nós iremos trazer dentro de breve aqui também é a discussão sobre o transporte de uma forma geral em nosso município, que anda muito precário também, e nós estamos de olho nisso e vamos procurar essa discussão. Bom, Ronaldo, Gilberto, né, Tequinho, fazer suas considerações finais para a gente encerrar, começando aqui pelo Gilberto. Gilberto, dá um agradecimento. Bem, a gente agradece pela audiência, esse programa, né, esse tema tão importante que é o tema da cultura, e a gente aguarda toda a comunidade relacionada à cultura que esteja presente às discussões do fórum. Obrigado a todos vocês. Vereador Tequinho. Bom dia a todos de novo. Secretário Ronaldo, né? A comunidade de Paraty, eu quero deixar aqui meu parabéns a todos vocês que estão nos ouvindo, né? E dizer que a Câmara Municipal está à disposição de todos vocês, tá? Podem bater lá no nosso gabinete, que é a casa de vocês. Foi vocês que colocaram nós lá, e nós estamos aqui para representar vocês. O que for necessário pode ir no nosso gabinete, que as portas estão abertas para vocês. Muito obrigado. Ok, vereador Tequinho, secretário Ronaldo. Bom, então, agradeço aí pela audiência também, e um abraço para a dona Rosita e para todos os ouvintes.
Deixar aí o chamado para 21 horas no Areal do Pontal, Um Homem Chamado Jesus, é uma peça de produção e direção de Poço Grande, tem Milton Tavares, né, peça lindíssima que acontece há mais de uma década na nossa cidade. Não deixem de comparecer, não deixem de estar lá, vai ser muito bom. Quero também dizer que foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês. A gente reforça aí o convite para a participação na 3ª Conferência Municipal de Cultura. Desejar a todos aí um ótimo final de semana, uma ótima Páscoa, e vamos seguir aí nessa luta, porque temos muito para fazer. Vereador Vidal, um grande abraço a todos. Ok, secretário, obrigado pela sua participação. Dizer também que hoje nós temos a regata da Páscoa do Instituto Náutico, que está acontecendo ali na Praia do Pontal. Vale a pena você também conhecer esse trabalho maravilhoso, né, que é realizado pelo Instituto Náutico. Um grande abraço a todos os participantes, né, os organizadores desse evento e da instituição. Dizer da satisfação de hoje de ter aqui todos vocês aqui presentes, né, estar aqui conosco, né, parabenizar também aí o nosso saudoso Temilton Tavares, o Leônidas, né, que sempre faz essa peça aí de Cristo, né, no Areal do Pontal todo ano, né, para preservar essa cultura também, que é uma questão cultural também local que já virou em nosso município. Peço também ao secretário que o projeto que nós iremos voltar a colocar em discussão, secretário, são a questão do projeto que tramitou na Câmara, foi aprovado e o prefeito passado, ele vetou, mas eu não quis levar adiante, eu vou retornar a essa nova legislatura, que é a questão dos monumentos e das estátuas em nosso município. A gente sai ver muitos municípios, né, que tem lá um reconhecimento nobre de uma certa pessoa que prestou um serviço relevante à nossa cidade, alguns monumentos, mas que eles precisam ser normatizados, regulamentados, que não existe hoje nenhuma norma a respeito disso. Então esse projeto está no meu gabinete, ele deve vir também, mais um instrumento também para a cultura, e eu conto com o seu apoio e a população também, porque nós poderíamos ter uma estátua, uma representação, por exemplo, como o nosso ilustre Zé Kleber, né, um reconhecimento, e não tem nada disso em nosso município, uma questão também como valor cultural. Tem todo o meu apoio, vereador. Tá ok, Ronaldo. Então são 11 horas e 2 minutos, né? Hoje Sexta-feira Santa, também conhecido como a Sexta-feira da Paixão, né? Que ocorre antes de domingo de Páscoa. É o dia que Cristo, os cristãos lembram-se da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Agradeço aí a presença de todos vocês mais uma vez. Obrigado a você, ouvinte, que tem nos acompanhado. Quero mandar um grande abraço para o meu ouvinte aí, meu tio Lilico, lá do Corumbê, que está sempre antenado, sempre ouvindo o programa. Um grande abraço, e a ele eu mando um abraço a toda essa população maravilhosa. Tenho certeza que estamos no rumo certo e que essa cidade vai chegar onde todos nós almejamos, essa política de participação que se instala do novo governo, do governo do prefeito Cazé. Um grande abraço, Cazé, que Deus ilumine a sua cabeça, né, que mantenha sempre você no rumo, com essa vitalidade, com essa garra, com essa vontade de fazer o bem comum para a nossa cidade, né, que está indo muito bem, quanto com o apoio dessa Câmara, quanto com o apoio desse vereador, e tenho certeza que você vai colocar essa cidade onde todos nós almejamos o bem-estar comum a todos nós. Feliz Páscoa a todos, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia.